Voltamos com, agora sim, definitivo, para mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, com apoio do Araçuper, do Aramix, também do Instituto Médio Prévio Rio Branco, além do Teseus 30 e o óleo natural de avestruz, que é o novo milagre da natureza. Boa tarde ao meu amigo Damião Viana, radialista da Difusora, diretor de jornalismo e representante exclusivo aqui no Estado. Eu tenho o prazer de conversar agora com Suede Chaves, jornalista e advogado. Seja bem-vindo, Suede. Tranquilo. Tudo bem? Não necessariamente nessa ordem, né? É claro. Agora é inverso. Há mais de 20 anos você está fazendo muito mais, está atuando muito mais no campo do direito do que no jornalismo, né? Claro. Mas não larga. Verdade, não ninguém. Não tem como. É uma cachaça, né? É uma cachaça. Mas só pegando a sua brilhante introdução, você falou sobre o Dia das Mulheres. Isso. Nós vamos comemorar agora dia 8, né? Amanhã? Para mim, é a revolução mais significativa dos últimos 1000 anos. 1000 anos, eu comparo a evolução da comunicação com Gutenberg de 500 anos para cá, né? Porque as mulheres foram conquistando o seu espaço paulatinamente, não é? E eu aqui não estou falando de feminismo, estou falando da evolução que as mulheres ganharam, né, nos últimos 1000 anos. Você presenciou aqui, ao chegar aqui, no finalzinho do programa de esporte, ali, fazendo parte da nossa bancada, a Jamile Romano. Olha, que coisa interessante. Atuando no esporte. Todo dia nós temos uma conquista das mulheres. Já temos narradoras, nós temos apresentadoras de esporte, temos comentarista, árbitro, né? Verdade. A outra observação, Muniz, é que esses dias todos eu lembrando de um fato histórico pouco explorado da história criana, que foi a bronca do Plácido de Castro com relação à definição, digamos assim, da área urbana de Rio Branco, começo do século. Poucas pessoas conhecem esse fato, mas muito interessante, porque é também pouco estudado e divulgado, né? O Plácido de Castro, ele era um homem da topografia, ele conhecia tudo. Conhecia todos esses seringais aqui. Ele sabia o que fazia, ele sabia o que estava fazendo. Então, quando o governo federal contratou a primeira empresa para fazer a topografia de onde seria Rio Branco, ele já se colocou, tentou, de todas as formas, convencer o governo federal, naquela época, que o local que ele tinha definido para ser, era completamente inviável. Por quê? E houve a primeira, a segunda e a terceira licitação, e ele então entrou em conflito com os representantes do governo federal, e o Plácido era um militar, era um homem de formação militar. Sim. Ele tinha pouca flexibilização para a política, então ele... A palavra dele era um tiro. Era um tiro. E ele, como herói da Revolução, né, eu se sentia mais ainda responsável, digamos assim, né? Exatamente porque ele era contra, digamos assim, fazer a cidade de Rio Branco, onde efetivamente foi feito, principalmente do segundo distrito. Mas ele explicava por quê? E ele tinha toda a razão. Não, ele inclusive apontou uma área que eu, com um amigo meu que já se foi, o Quintela, que você conheceu, Teodoro Solon Quintela, cuja família morava ali pelas margens do Amapá. Isso. O Quintela ainda mora lá, ainda tem parte deles. O Quintela ainda moram lá. Tem um comércio lá e tal. O Quintela, certa vez, me levou a partir do outro lado do rio para me mostrar o local onde o Plácido tinha escolhido, que deveria ser o local ideal. Você subindo o rio, o barranco, você sobe quase meia hora, 40 minutos. É uma área plana, imensa, que o Plácido de Castro sugeriu. Ou seja, não teríamos esse problema. Não teríamos. E, além disso, depois, mais tarde, agora recentemente, eu conversando com especialistas no assunto, eles afirmando que não poderia ser construído aqui por outro motivo. Está até parecido, sabe o quê? Porque acabamos com vários mananciais nessa história. Sim, tem isso. Só que esse grupo apontava outra área no rumo do Bujari. Pronto. Também uma área segura. Não, tranquilo. E eu, só para complementar, eu nunca esqueci de uma aula que o Taumaturgo Filho, eu fazia direito, e o Taumaturgo foi dar uma palestra na universidade, na nossa sala. E ele dizia o seguinte, naquela época, ele dizia, a tendência de Rio Branco, ele trabalhava no governo do Flaviano Melo nessa época, era secretário não sei de quê. A tendência de Rio Branco será crescer em direção
ali as placas em cima, Sim, como chama? também, Polônio também. Salles. Polônio Salles. Polônio Salles. Porto Agro, por ali. E que em parte foi o que aconteceu, que Sim. são áreas altas, né? Áreas altas. Então é interessante. Mas você falou o nome de quem agora, recentemente? Do Flaviano, do Taumaturgo Mas Filho. qual deles? Taumaturgo Filho. É engenheiro. Ele era arquiteto. Ele foi secretário, sabe o quê? Secretário de obras. De obras. De obras. Além de ser Naquele tempo era obras e transporte. além de ser um grande artista, né? Um grande artista. É verdade. Um grande artista. Exatamente. Mas, Suede, antes que eu esqueça, como é que foi aquela historinha? Não está bem na nossa pauta principal. Como é que foi aquela historinha que você foi confundido como o ministro das comunicações e onde você ia lá em Lima, tinha pelo menos uns 5 ou 6 policiais federais lá do Peru e você não entendia nada? Eles estavam ali a oferecer segurança, é isso? Como é que foi? Não, em síntese foi o seguinte, os 2 amigos meus que nós fomos ao Peru, um deles foi tentar explicar para um pessoal o que era um secretário de Estado no Brasil. E a cultura deles, inclusive a estrutura de governo deles, é completamente diferente da nossa. E eles não conseguiam entender. Então, a pessoa que estava pegando a explicação chegou à conclusão de que eu era ministro de Estado. Porque o meu amigo tentava explicar e disse, olha, é como se fosse ministro. Aí, meu irmão, aí abriram-se todas as portas, né? Essa coisa Mas aí, como sempre, tem o outro lado, tira a privacidade, né? Tanta segurança. É verdade, é verdade. Suede, afinal de contas, a mídia que não faz parte do consórcio e que sempre criticou o ex-presidente Bolsonaro pela sua política externa, e eles diziam que ele era um desastre, era um desastre nesse sentido, volta a criticar também o atual. Qual a tua opinião sobre isso? É verdade que, digamos, como uma novidade impactante que foi a liderança do ex-presidente Bolsonaro, né? E o estilo meio digamos assim, trôpego dele, Sim, né? sim. Criou algum tipo de visão que ele seria isso, né? Mas não. Acho que o Brasil manteve a sua política pacifista e de equilíbrio, né? Sim. E até de cooperação, no caso de alguns nós temos uma tradição, Muniz, de equilíbrio, de parcimônia e de pacifismo na nossa política externa. Vem de décadas. Vem de décadas, vem do Barão do Rio Branco, vem de muito tempo. O Brasil, nós somos um país pacifista. Mais do que isso. Isso é da própria natureza. Claro, nossa. E mais do que isso, nós intermediamos os conflitos. Sim. O último grande conflito sul-americano, você sabe, foi entre o Peru e o Equador. Foi uma guerra, não é? E o Brasil foi chamado, com essa tradição, para fazer o meio de campo, para fazer o teste, fazer o equilíbrio, e fez com muita competência, não é? Além disso, nós somos chamados, eventualmente, para missões de paz, como foi o Haiti, não é? Que o Exército Brasileiro e outros setores colaboraram decisivamente com o Haiti, né? A mesma coisa o Canal de Suez. E pouca gente sabe, por exemplo, que agora mesmo, ali naquele problema do Mar Vermelho, né? Que aqueles Houthis lá da África estão atacando os navios que passam ali, aonde passa 40% do comércio mundial, criando um sério problema, né? O Brasil, essa semana, nos últimos 15 dias, foi convocado para liderar. Nós estamos liderando a direção militar daquela operação, que é naval, né? E aí causa espécie, por exemplo, a declaração do presidente Lula com relação à questão do genocídio, entre aspas, ou do holocausto, ou do genocídio que Israel estaria praticando em face dos palestinos, que é uma falácia, né, que é um absurdo, que criou, inclusive, um clima de tensão muito grande, né, entre o Brasil e o Estado de Israel. Né? Que sempre fomos parceiros, né? Sempre fomos muito parceiros, inclusive a própria criação do Estado de Israel, o Brasil teve uma participação decisiva. Você sabe disso, né? Na sessão inaugural da Organização das Nações Unidas, em 1947, foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Né? E esse brasileiro foi quem praticamente, digamos assim, presidindo essa sessão inaugural, praticamente foi criado o Estado de Israel nessa sessão. E não por acaso, em homenagem a tudo isso, o Brasil é o primeiro a falar sempre. Muita gente não sabe porque o Brasil é o primeiro a discursar, é o primeiro a ocupar a tribuna da ONU todos os anos.
É exatamente em homenagem a essa política brasileira e em homenagem principalmente à articulação e à participação desse grande brasileiro, que foi Oswaldo Aranha. Aí, em plena Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi, inclusive, o Oswaldo Aranha, foi o nosso chanceler durante a Segunda Guerra. Agora, você acha que isso tudo pode estar em jogo a essa altura do campeonato? Eu acho que sim. Histórico todo. Eu acho que sim, Muniz, porque nós estamos vivendo um mundo diferente do que nós fomos criados. Essa que é a verdade. A invasão, por exemplo, da Rússia pela Ucrânia, que a grande mídia, inclusive, esfria o assunto, fala pouco disso, devia falar um pouco mais, mesmo porque foi uma agressão. Mas agora tem um pretexto. Foi uma agressão ao Estado soberano. Tem um pretexto agora com esse problema então, lá no Oriente Médio. Aí o presidente Lula faz uma declaração irresponsável, historicamente crítica, né? Comparando a reação de Israel, né? Aquele trucidamento, aquela coisa selvagem que os terroristas do Hamas praticaram em pleno território israelita, trucidando jovens que participavam de uma rave, de um festival. Não é? Então, o Estado de Israel exercendo o seu direito de defesa, né, está ocupando, o que o pessoal está chamando de a guerra de Gaza, ou a guerra de Israel com Gaza, né, ocupou legitimamente para defender o seu território e os seus valores. Suede, olha só, entre Ucrânia e Rússia, o presidente fica do lado da Rússia. Está claramente do lado da Rússia. Entre Israel e os criminosos do Hamas, ele fica com o Hamas. Agora, recentemente, aqui, coisa pertinho aqui, claro, aqui, entre a Guiana e a Venezuela, ele ficou lá da Venezuela. Quer dizer, a vida é feita por opções. E que opções são essas? Não é a opção de defesa do povo brasileiro. Isso eu tenho certeza. Ainda bem, isso não representa. E vou lhe citar um exemplo aqui. Sim. Essa questão da Ucrânia, essa semana, o governo ucraniano, que é proprietário daquela empresa ucraniana, que ela é a maior empresa de transporte aéreo do mundo e é fabricante também, dos Antonov. A Antonov, ela estava previsto investir no Brasil, nos próximos 5 anos, cerca de 10 bilhões de dólares. Ela queria instalar 2 fábricas da empresa aqui no Brasil. Vai pensar duas vezes agora. Não, já cancelou. Já comunicou ao governo de São Paulo, porque uma das fábricas era em São Paulo, a mais adiantada. E era 5 anos, um investimento de 5 bilhões, para dar 10 mil empregos de qualidade para os brasileiros. Olha o prejuízo que o Brasil acaba. Olha o prejuízo. Então, não dá para entender direito, sinceramente, não é? E a gente tem que ter o devido respeito. Trata-se do primeiro mandatário do país, né? Não foi o meu candidato, mas na democracia nós temos que respeitar a voz das urnas, né? Eu aguentei. No dia seguinte, a presidente de honra do PT, a Gleisi Hoffmann, eu achava que ela ia fazer uma meia-culpa. Não, ela simplesmente dobrou a aposta. Ela disse, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é um fascista. Olha aí. Depois, para entender esse contexto todo, é preciso a gente explicar, ou a gente tentar entender o que foi o Holocausto. O que foi o Holocausto, né? O Holocausto, simplesmente, trocando em miúdos, foi por razões de raça, né? A Alemanha nazista, na Segunda Guerra, segregou e assassinou em fornos de alta temperatura 6 milhões de judeus. Isso foi o Holocausto, que foi uma das coisas mais terríveis da Segunda Guerra e da história da humanidade dos últimos milênios. Não é? Então, esse é o Holocausto. Então, você não pode comparar uma coisa dessa com uma reação de um Estado soberano, democrático, você está entendendo? Que teve um fato localizado gravíssimo também, não é? Que foram chacinadas jovens no território de Israel. Isso. Então, legitimamente, a gente sabe que desde que a gente é criança, a gente ouve falar daquele conflito, é complicado. Não é? Eu sou a favor de que o Estado palestino, não digo que tenha um Estado, não é? Um Estado soberano e autônomo, que aí é outra coisa, é uma discussão antiga. Aquilo ali é muito antigo, vem lá, mas passou até pelos hebreus e filisteus. Mas a gente vai ver na história recente do mundo que tem regiões que se acertaram, que se equilibraram, né? Vamos ao Reino Unido mesmo aqui, né? Isso. A Escócia, ela tem tudo, menos o poder de ser contra a Inglaterra, porque eles são irmãos, são uma comunidade só. Isso. Então... Por falar em ser contra ou a favor, isso deixou bem claro uma coisa, eu acho que expôs agora ao mundo.
o Hamas não representa a Palestina e ele não defende o Estado da Palestina. Muito pelo contrário. Ele defende, sabe o quê? Ele defende a destruição de Israel. Mas é diferente isso. E quando eu te digo que esse assunto a gente vem acompanhando na imprensa há 40, 50 anos, Vinícius, porque a Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, são os mesmos assuntos. Quando eles estiveram prestes a fazer um acordo, mas sabe o que acontece? No estatuto da Palestina, do Hamas, não digo do Hamas, porque o Hamas é um fenômeno relativamente recente, mas a Palestina, lá na Constituição deles, queriam colocar o seguinte, que é para acabar com o Estado de Israel. Como é que nós vamos ser vizinhos se tu vai querer me acabar? Destruir, ou seja, o antissemitismo. E o mais grave é isso, é que a nossa grande imprensa, a mídia, inclusive internacional, ela passa pano nisso e está crescendo. A própria ONU, que até hoje não reconheceu o Hamas como uma organização criminosa. A própria ONU. Um grupo terrorista. E a imprensa fica falando dos membros do não sei o que, terroristas. Os camaradas que praticaram o 11 de setembro no World Trade Center são ou não são terroristas? Mais do que isso, são terroristas, são sanguinários. Sim, não é? Com certeza. Então, como diz o grande escritor peruano, né? O Vargas Llosa, a democracia, os direitos do cidadão, a nossa, né? É uma coisa que nós vamos conquistando aos poucos, mas aqui e acolá a gente tem um recuo. Claro. É natural, isso. É a barbárie, né? Claro. Doutor Suede, a sua brilhante apresentação hoje, a atuação, justifica uma nova convocação em breve. É mesmo. Você vai nós vamos conversar sobre um programa que nós vamos fazer. Com certeza. Um abraço, tudo de bom, viu? Muito obrigado por ter aceito então, sempre à disposição. Convite. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Claro, com duas mulheres. Com Maria Peregrina e também com Nazaré Guedes. Tudo isso em 2 minutos e meio. Até já.